Fala aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Então hoje vou falar um pouquinho sobre aquecimento, uma dúvida aí dos alunos, vários perguntando aí sobre se o aquecimento ajuda, se ele é necessário ou não. Então vamos falar um pouquinho sobre isso de uma maneira rápida e objetiva, ok? Vamos lá. Então, para que o aquecimento, né? Muita gente se pergunta para que o aquecimento e para que ele funciona e qual seria a sua função, né? Então, como a gente vê aqui, é para preparar o organismo para a atividade principal, para a parte do treino principal, seja intervalado, seja contínuo, e para a prova principalmente. Uma prova sem aquecimento a gente vai ver que realmente o aquecimento ele é muito necessário, né? Então, nada mais é do que preparar o organismo para a parte principal, seja treino ou seja prova, ok? Então, o que seria, né, essas exigências subsequentes? O que seria isso, né? Então, a gente vai ver aqui. Então, de maneira bem resumida, né? Então, o que vai acontecer na parte principal do treino, na prova? Então, aumento da temperatura corporal, aumento da frequência cardíaca e fluxo sanguíneo, aumento do metabolismo, aumento dos estímulos neurais, preparação psicológica, isso é muito importante, né? O pessoal fala, agora é hora de fazer força, né? Falando uma linguagem bem aí do pessoal dos treinos e tal. Preparar, agora é hora de fazer força e tal. Então, é legal o aquecimento também, ele é importante, além dessas questões fisiológicas, preparar o psicológico a realmente exigir do organismo, né? Então, já vai acostumando com aquela sensação de esforço mais baixa, vai subindo um pouco no aquecimento, até chegar a hora que realmente você faça força, né? Como o pessoal faz aí, né? Fala por aí. Então, essa parte aqui é muito legal, o aquecimento realmente tem uma participação muito legal nesse item. E aqui, prevenir lesões musculares. Até coloquei em vermelho aqui porque a literatura não sustenta ainda esse item aqui. Também não descarta, mas ainda não dá para a gente falar sobre isso. Porém, aqui falando um pouco sobre o alongamento, né? Dentro aí do aquecimento que eu queria falar, o alongamento tem muita discussão sobre isso ainda, né? Se que atrapalha, outros falam que ajuda. Então, o que diz a ciência hoje, a literatura, a ciência dos esportes? Que o alongamento não atrapalha e não ajuda, né? Fazer antes dos exercícios, até como uma forma de aquecimento, mas é muito individual, né? Tem um efeito placebo que a gente fala, um efeito psicológico, que a gente pensar que faz bem, acaba realmente ajudando de maneira não fisiológica, mas psicológica, vamos dizer assim, né? Então seria mais ou menos o efeito placebo. Por exemplo, antes das corridas eu gosto de alongar quadríceps, alongar panturrilha, porque parece que se eu não fizer isso a corrida não vai. Então me ajuda, eu faço, né? Também quem não faz e se dá bem, sem problema nenhum, ok? Então, voltando aí ao aquecimento, né? Preparar o organismo para essas exigências aqui, para já não sair de cara. Então a gente vai ver se ajuda ou não, né? Então a gente tem duas situações aí de exercícios, o contínuo e o intervalado. A gente vai ver agora a seguir, né? O que realmente o aquecimento realmente é eficaz para a parte principal do exercício ou da prova, né? Então a gente vê aqui, né? O que já é comprovado que quem faz alongamento antes de exercícios contínuos, né? Mais de 4, 5 minutos, né? Que daí o metabolismo aeróbio já tem uma participação maior. Ele realmente é efetivo. Então, comparando o desempenho dos exercícios contínuos com o aquecimento prévio, né? Então o desempenho é melhor do que quem não realiza o aquecimento, tá? Então isso é bem interessante frisar. O aquecimento ele é bem efetivo para exercícios contínuos, né? Com participação do metabolismo aeróbico. Mas ainda faltam evidências sobre o desempenho em exercícios intermitentes, ou seja, intervalado de alta intensidade. Então
comprovado cientificamente que o aquecimento ele é interessante para atividades contínuas, ok? Então a gente vai ver, mas por que funciona aqui, né? A gente vai ver como funciona basicamente a ativação do sistema aeróbio. Então, ativando o sistema aeróbio, ele consegue fornecer energia de maneira mais eficiente. A gente vai ver um gráfico aqui bem legal, né? Sobre isso. Então, esse gráfico aqui é a porcentagem de energia fornecida pelo tempo, né? Tempo em segundos. Então, a gente vê que logo no começo do exercício, né, essa linha aqui, que seria o metabolismo anaeróbio alático, ou seja, sem produção de lactato, que é pela via ATP-CP, né? A creatina que muitos tomam tal, junto com fosfato, virando a fosfocreatina, que é essa fonte de energia de explosão, né? Basicamente nos 10 primeiros segundos, depois ela deixa de fornecer parte significativa da energia, né? Então, ela começa, ó, depois dos 10 segundos já começa a cair bem. Aqui, o metabolismo anaeróbio lático, ou seja, com uso de carboidrato, né? Glicolítico aqui. E daí tem a produção lactato, né? A gente vê que ele é bem significativo aqui, até mais ou menos 1 minuto ele já começa a cair. E a gente vê essa linha verde, que aqui está a questão do aquecimento, né? O metabolismo aeróbio, queima de gordura, ciclo de Krebs, né? Que fornece mais quantidade de ATPs, lá 38 e tal. Então ele precisa ser ativado para realmente começar a fornecer a maior parte da energia do exercício. Depois a gente vê aqui, basicamente depois de 1 minuto e meio, ele já começa a ser uma das fontes mais significativas. E de acordo com o tempo, ele vai crescendo, né? Ele vai fornecendo mais energia. Então é importante, aqui nessa fase que ele está crescendo, você faz o aquecimento. Aí quando você entra na parte principal na prova, você já está com ele ativado e fornecendo a maior parte da energia, o que você vai ter um resultado melhor durante o exercício, né? Então aqui eu bato lá nos longões de 6 horas de bike, 4 horas de corrida leve e tal, né? Uma intensidade moderada, porque a gente treina essa produção de energia através das mitocôndrias e tal, que é a nossa usina de fornecimento de energia, né? Que realmente fornece a maior parte de energia para os exercícios aeróbicos, com mais de 4, 5 minutos. O treinamento aeróbio ele é muito eficaz, né? O treinamento em baixa de intensidade aeróbio. Então a gente vê que depois de um tempo é ele. Então o aquecimento ele faz essa ativação, né? Ele começa a ativar até que deixou o metabolismo aeróbio o maior produtor de energia. Aí tem questões particulares, né? Por exemplo, provas de MTB, onde você tem que largar lá na frente, não consegue aquecer, né? Então, basicamente é um pouco prejudicado o desempenho, que você não tem isso, né? Você já sai forte. Então, pode ser interessante, quem participa desse tipo de prova, treinar isso até psicologicamente, para não tomar esse baque na prova sem estar preparado. Pelo menos psicologicamente, você já pode preparado para sair já na paulada, né? E você vai fazendo isso durante o início da prova. Mas quem não está acostumado pode até, vamos dizer, ser prejudicado por isso. Então é legal, às vezes, também treinar sem aquecimento para simular situações específicas de prova. Beleza? Então, resumindo novamente, aquecimento muito bom para exercícios contínuos aí de 4 ou 5 minutos, o desempenho vai ser melhorado, ok? Então é isso aí, pessoal, espero que tenha ajudado, a gente vai se falando. Valeu!